Boa tarde a todos. Vamos continuar com o nosso conteúdo de cálculo 2. Espero que vocês tenham descansado aí durante esse pequeno intervalo, né? Essas férias, na verdade, e que a gente possa concluir o nosso semestre letivo aí com êxito, né? Vamos lá, continuando o conteúdo a respeito de integrais, no caso, integrais duplas sobre regiões gerais. Integrais duplas sobre regiões não retangulares e limitadas, né? E o último conteúdo que a gente viu foi integrais duplas sobre regiões retangulares, né? Então a gente estudou só esse caso particular. Agora a gente vai tomar para qualquer região, né? Qualquer região no domínio da nossa função f. Ou seja, a região pode ser retangular ou não retangular, né? Qualquer uma. Então, vamos tomar aqui, lembrando as definições de como calcular uma integral dupla, né? O que é uma integral dupla, né? Então, temos aqui uma região não retangular, né? Tá mais para uma região oval aqui no caso, e suponhamos que a gente quer calcular a integral de uma certa função sobre essa região. Em outras palavras, a gente quer calcular o volume de um sólido cuja base dele, cuja parte de baixo dele é essa região oval aqui, tá? Então, lembrando lá dos nossos últimos conteúdos, o que a gente faz? A gente obtém primeiro uma partição dessa região. Como assim? A gente traça várias retas na horizontal e também na vertical, né? Ou seja, são retas paralelas ao eixo x e retas paralelas ao eixo y lá no plano cartesiano. Então, ao fazer essa partição, né, que é dividir toda a nossa região em partes menores, a gente vai obter vários retângulos aqui, né? Então, a ideia é tomar todos esses retângulos de tal forma que eles preencham toda essa região oval, né? Então, significa que quanto mais retas a gente traçar aqui, mais retângulos nós teremos aqui, né? Retângulos com áreas cada vez menores. Quanto menor forem as áreas desses retângulos, mais preenchido vai ficar toda a nossa região oval. Pelo desenho que nós temos aqui, ó, os retângulos que estão em cinza não estão preenchendo toda a região oval, né? Ó, tem umas pequenas partes em azul aqui que não estão sendo preenchidas, né? Mas aí, quanto mais retângulos nós tivermos aqui, e de tamanhos menores, de áreas menores, a gente vai conseguir preencher cada uma dessas áreazinhas aqui que estão faltando, essas áreas em azuis, né? Ou seja, a gente toma uma partição aí com n retângulos e faz esse n tender ao infinito, né? Então, quando nós tivermos aqui infinitos retângulos, né, os retângulos aqui tenderem a infinito, eles vão tomar, tendem a tomar toda a região aqui oval, a nossa região de integração. Tá? Vamos lá. Então, novamente, é feita uma partição da nossa região de integração, que significa dividir ele em retângulos. Escolhe-se um retângulo qualquer dentre eles, né? Eu estou chamando aqui de um retângulo de ordem K, ou seja, o késimo retângulo. Ao escolher esse retângulo, você calcula a área desse retângulo e escolhe também um ponto desse retângulo, né? Toma-se um único ponto desse retângulo e calcula a função f naquele ponto, ou seja, avalia a função f no ponto xk,yk. Em termos de volume, ao calcular a função f em um ponto do domínio, significa que você está obtendo a altura daquele ponto, né? A altura daquele ponto lá no espaço tridimensional. Imagine, por exemplo, uma casa, né? Você toma lá um retângulo lá no chão da casa, uma pequena partezinha no chão da casa, calcular avaliar a função f em um certo ponto daquele retângulo significa obter a altura da casa que fica exatamente acima daquele ponto, ou seja, o teto da casa que fica exatamente acima daquele ponto. Tá? Só uma comparaçãozinha. Então, continuando, o que nós fazemos agora? Calculamos as chamadas somas de Riemann. Né? Significa o quê? Somas de Riemann, somas de Riemann. A maioria dos autores chama Riemann. Então, significa você tomar a soma de todos esses produtos, né? Que são os produtos da área de um retângulo vezes a altura de um determinado ponto escolhido daquele retângulo.
tá? E faz essa soma aqui, calcula essa soma variando de 1 até n, né? Supõe-se que nós temos n retângulos aqui, então eu vou fazer essa soma com k variando de 1 até n. Tá? Ou seja, é como se você somasse as áreas de todos os retângulos internos da nossa região aqui, até achar a área dessa região, né? Mas quando você está calculando o produto, né, que é da área de cada retângulo vezes a altura, você está, na verdade, calculando aí o volume daquela região. Tá? Então, a ideia é justamente fazer esses retângulos aí tenderem ao infinito, né? Então, se f de xy é uma função contínua, as somas de Riemann convergem para um valor limite, que não depende das escolhas que fizermos, ou seja, não depende da escolha do retângulo escolhido aqui. Tá? Quando a gente faz eles tenderem ao infinito, esses retângulos aqui vão tender a ter área zero, né? O mais próximo possível de zero, cada um deles. E quando somar todos eles, vai dar justamente a área de toda essa região oval aqui. Então, chamamos esse limite de integral dupla de f de xy sobre r e denotamos dessa forma que a gente já conhece lá do nosso último conteúdo. Ok? Ou seja, em outras palavras, a gente faz a área do retângulo tender a zero, né? Calculo o limite, que é fazendo a área de cada um daqueles retângulos tender a zero. Então, o limite dessa soma é um número real, e esse número real é justamente chamado de integral dupla de f sobre essa região R. Tá? Vamos ver uma outra explicação para o cálculo da integral dupla sobre regiões gerais. Tá? Vou tentar fazer uma animaçãozinha aqui. Então, aqui é a nossa área de integração, ou seja, é a base do nosso sólido. Tá? Ou seja, isso aqui seria correspondente à nossa região oval aqui. Só que eu peguei uma outra região mais irregular ainda, né? Então, essa é a nossa área de integração, é a base do nosso sólido. Então, é um sólido, é uma figura tridimensional, então ele tem uma altura aqui, né? Tem as laterais dele e tem a altura. E supõe que a altura dele, o teto desse nosso sólido, seja aqui um plano, tá? Um plano inclinado, né? Ele tem uma inclinação aqui, uma leve inclinação para a direita. Tá? Então, o que significaria calcular o volume desse sólido? Como que a gente faz isso mediante os conceitos utilizados que eu acabei de explicar agora há pouco, né? Então, você escolhe um késimo retângulo, né, lá na parte de baixo, né? Você faz uma partição dessa região de integração, divide ela em vários retângulos, escolhe um deles, né? Eu escolhi um deles aqui, o késimo retângulo, tá? Calculo a área desse retângulo, né? Que significa esse ΔAK, é a área do késimo retângulo, e multiplico pela altura de um ponto, né? De um certo ponto desse retângulo. Ou seja, eu escolho um ponto aqui do retângulo e calcular f nele. Quando eu calcular f, ele vai me dar uma altura aqui, né? Então, suponho que a gente vai estar encontrando esse prisma aqui, né? Uma figura aqui parecida mais com um prisma. Tá? E quando a gente faz essa quantidade de retângulos tender ao infinito, né, esses retângulos vão ficar cada vez menores, os prismazinhos aqui vão ser cada vez menores, né? Mas aí quando a gente preencher, fazer essa soma tender ao infinito, né? Ou seja, fazer a área do retângulo tender a zero, a gente vai ter vários prismas menores aqui dentro, e quando a gente calcular a soma de todos eles, vai fornecer justamente o volume de todo esse nosso sólido. Okay? Então, o volume é justamente calculado pela integral dupla da função f sobre a região R, que é a nossa região da base, a nossa região de integração. Vejamos as fórmulas de integração, né? Qual que vai ser a alteração que nós teremos aqui mediante as fórmulas vistas no nosso último conteúdo. Tá? É uma pequena alteração no final das contas. Tá? E quando a gente trabalha com a integração sobre regiões retangulares, os limites de integração aqui são sempre constantes. Agora, quando nós calculamos integrais duplas sobre regiões não retangulares, né, esses limites de integração dessa integral primeira aqui, ó, da integral interna, em vez de ser constantes, geralmente vai ser funções. Tá? Esse externo aqui sempre será constantes, mas o interno aqui será funções. Então, se é funções, ela pode ser constante, pode depender da variável x e pode depender da variável y, tá? São funções. Então, essa
integral interna, os limites de integração dela aqui, não necessariamente serão constantes, né? Diferentemente lá das integrais duplas em regiões retangulares, cujos limites de integração eram sempre constantes. Agora aqui, esse interno pode ser uma constante e pode ser uma função que depende de x ou que depende de y. Mas a externa aqui sempre será uma constante. Tá? Então, o teorema de Fubini é uma forma mais forte, né? Ou seja, é o mesmo teorema que a gente viu lá no nosso último conteúdo, antes das férias. No entanto, lá era um teorema, a gente dizia, uma forma mais fraca, porque só valia para regiões retangulares. Essa aqui é uma forma mais forte, porque serve para todas as regiões, são para as regiões gerais, é para qualquer região R. Né? Porque se for região retangular, essa G1 de x e G2 de x vão ser constantes. Se for região não retangular, então isso aqui vai ser funções. Okay? Então, primeiro, se R for definida com x variando de A a B, né? X aqui varia entre duas constantes, né? De A até B. Já y varia entre duas funções. Y varia da função g1 de x, uma função que depende de x, até a função g2 de x, uma outra função que também depende de x. Com g1 e g2, funções contínuas no intervalo fechado AB. Então, a integral dupla da função f sobre a região A é, na verdade, calculada pela integral, a integral interna aqui da função f de xy, dy, né? Se dy aparece primeiro, significa que você vai integrar primeiro em relação a y, ok? Se é primeiro em relação a y, então esses limites de integração do símbolo de integral interno tem que ter os limites de integração de y, que nesse caso aqui está variando de g1 de x a g2 de y. G1 de x a g2 de x. Tá? E por último, dx. Dx vai ser esses limites de integração externos aqui. Okay? Nesse caso, x está variando de a a b, lembrando que o externo sempre serão constantes. Tá? E a nossa segunda forma é se, ao invés de calcular primeiro integrando em relação a y, a gente desejar calcular primeiro em relação a x. Tá? Então, se R for definida por... Então, F é a região R de integração aqui, não necessariamente mais é a mesma aqui da parte inicial, tá? Da 1 aqui. Aqui já é um segundo caso, a gente está supondo uma região R aqui que não necessariamente é a mesma, pode ser diferente. Então, nesse caso aqui, y está variando de C a D, ou seja, agora y que está variando mediante constantes, né? Da constante C até a constante D, e x agora está variando mediante funções. X está variando da função h1 de y, ou seja, uma função que depende de y, até a função h2 de y, que é uma função que depende de y, com h1 e h2 contínuos em todo o intervalo fechado CD. Então, a integral dupla da função f sobre a região R, lá, sobre uma área da região R, dA aqui, é a integral, primeiro em relação a x, então, os limites de integração interna são em relação às variações de x, nesse caso, x varia de h1 de y a h2 de y, tá aqui. E a externa é da última letra que aparece aqui, dy, né? Integral em relação a y. Então, os limites de integração da parte externa são as variações de y. Y varia de C a D. Lembrando que essa externa são sempre constantes. Tá? Vamos tentar ver aqui o método que a gente utiliza na hora de resolver os exercícios, de resolver os exemplos. Tá? Vamos compreender como montar essas integrais duplas. Que dependendo da sua escolha, a gente vai ter integrais com limites de integração diferentes. Tá? Se você prefere integrar primeiro em relação a y, você vai ter um certo limite de integração. Mas se você optar por integrar primeiro em relação a x, você provavelmente vai ter outros limites de integração. Tá? Não é simplesmente inverter o que estava no início o que estava interno vai para externo, o que estava externo vai para interno, não. Não é assim que se faz. Tá? Lá em regiões retangulares, sim, bastava fazer isso, bastava trocar a ordem dos limites de integração. Aqui no caso de limites de integração gerais, de forma mais gerais, que não sejam regiões retangulares, isso na maioria das vezes não é verdade. Não basta trocar essa ordem, não. Tá? Temos que analisar. Vamos ver de fórmula geral como se é feito isso. Então, supõe que essa é a nossa região R, é a nossa região de integração, tá?
Isso aqui não é o sólido que a gente vai calcular o volume, não, tá? Isso aqui só é a parte de baixo do sólido, só é a base dele. O que a gente analisa no final das contas é só a base do sólido para obter essa integral dupla, tá? Porque a parte de cima, o teto dele, vai ser sempre dada pela função f. Agora, os limites de integração é que vai ser dada pela base do nosso sólido. Então, o mais importante aqui, digamos assim, o mais difícil, é justamente obter essas regiões de integração, os limites de integração. E essa análise é sempre feita com a base do nosso sólido. Então, aqui é a nossa região R, né? E suponhamos que a gente queira aqui calcular a integral primeiro em relação a y. Tá? Primeiro a gente quer utilizar essa fórmula aqui, ou seja, integrar a nossa função f primeiro em relação a y. Como que a gente faz isso? Né? Então, eu vou ter que traçar uma reta paralela ao eixo y. Tá? Se eu quero integrar em relação a y, eu vou traçar uma reta aqui na vertical, ou seja, uma reta paralela ao eixo y. Então, é uma reta que vem aqui da parte de baixo, vai perfurar a nossa região de integração, né? Vai entrar na nossa região de integração e vai sair dela. E a gente tem que anotar justamente onde é que essa reta vai entrar na região e aonde ela vai sair. Porque esses pontos de entrada e de saída é que são os nossos limites de integração. Ok? Tá. Aqui eu anotei aqui, né? Supõe que, como eu vou utilizar uma reta que vai atravessar essa região de forma vertical, então a gente tem que anotar quais as funções que representam a nossa região na parte de baixo e na parte de cima, tá? Que é onde ele vai entrar e onde ele vai sair. Então, supõe que essa parte de baixo seja uma função, que é a função que a gente está chamando de g1 de x. E essa parte de cima aqui da nossa figura, tá? Da nossa área de integração, é uma função que a gente está chamando de g2 de x. Tá? Então, vamos lá. Como eu quero integrar primeiro em relação a y, eu venho com uma reta aqui, ó, e vou entrar, de baixo para cima, tá? É sempre no sentido positivo do eixo y. Então, vai entrar na região de integração na função g1 de x. Isso significa que essa função g1 de x já é o nosso limite inferior de integração. Atravessa toda a figura e vê onde é que a nossa reta vai sair agora, lá na parte de cima. Ela vai sair justamente na função g2 de x. E aonde essa reta sai, indica o limite de integração superior. Ok? Então, vamos lá. Como eu quero integrar primeiro em relação a y, vamos montar a nossa integral. Então, vai ser a integral da f de x, y, dy, que é em relação a y. O nosso limite inferior é aonde a reta entrou na região de integração, é a g1 de x. E o nosso limite superior é aonde a reta saiu, no caso, a g2 de x. E agora falta preencher, falta obter os limites de integração em relação a x, né? Porque a gente está integrando primeiro em relação a y, então, segundo aqui vai ser em relação a x. Então, quais são os limites de integração em relação a x, né? Para isso, a gente vai fazer, como eu vou estar agora querendo obter os limites de integração em relação a x, você vai ver na figura, olhando para toda a figura, toda a região de integração, qual o ponto que está mais à esquerda e qual o ponto que está mais à direita da nossa figura. Aquele ponto que está mais à esquerda, você vai traçar uma reta, tá? Paralela ao eixo y e perpendicular ao eixo x, né? Você vai traçar uma reta aqui e marcar esse valor, né? O valor desse ponto mais à esquerda, vamos supor que é A, e vamos obter o valor mais à direita, vamos supor que é B. Esses dois valores vão dar os limites inferior e superior da integração em relação a x. Então, em relação a x, a integração vai ser de A até B, ok? Então, a segunda parte aqui da nossa integração é só você tomar o ponto que está mais à esquerda da nossa região, tem esse ponto e tem esse, mas o que está mais à esquerda no final das contas é esse, então eu considero justamente aquele que está mais à esquerda. Se você considerasse esse e traçasse uma reta aqui, você ia estar excluindo essa parte da sua figura. Então, por isso é que a gente pega o ponto mais à esquerda, que é para incluir toda a figura. A mesma coisa aqui, ó. Eu escolho o ponto mais à direita para obter o limite de integração superior, porque se você pegasse esse ponto, por exemplo, aqui e traçasse uma reta, você iria estar excluindo toda essa região. E não pode excluir, tem que incluir toda ela. Tá? Então, assim a gente monta a nossa integração, integrando primeiro em relação a y.
Tá, e se desejássemos integrar primeiro em relação a x? Como faríamos? Vamos lá? Então, apaguei tudo aqui para a gente começar. Se eu vou integrar agora primeiro em relação a x, eu começo com uma reta que seja paralela a x, ou seja, uma reta na horizontal e no sentido positivo do eixo x. Então, você vai vir com a reta aqui, ó, ele vai entrar na nossa figura e vai sair da figura, tá? Mas na horizontal e da esquerda para a direita, que é o sentido positivo de x, já que o desejo nosso aqui é calcular a integral primeiro em relação a x. Vamos lá. Né? Primeiro, eu anoto quais são as funções que representam o lado esquerdo e o lado direito da nossa função, da nossa região de integração. Tá? Então, o lado esquerdo, vamos supor que está sendo representado pela função h1 de y. Lembrando que, se você está integrando primeiro em relação a x, então essas funções que vão estar à esquerda e à direita têm que ser funções que dependam de y, tá? As funções que dependam da outra variável, no caso. Se você está quer calcular a primeira integração em relação a x, então pega esse lado esquerdo e o lado direito e representa ele por funções que dependem de y, tá? Ou seja, da outra variável. Então, h1 de y é a minha função que representa o lado esquerdo, h2 de y é a minha função que representa o lado direito. Tá? Geralmente, as funções vêm envolvendo x e y. Se você quer saber a função em termos de y, o que você faz? Você isola o x no primeiro membro e joga todo o restante para o segundo membro. Tudo aquilo que tiver no segundo membro vai ser essa h1 de y. A mesma coisa você faz com h2 de y. Tá? Então, para integrar em relação a x, a gente vem aqui de forma horizontal, perfura a nossa figura, né? E anota aonde foi que a reta entrou e saiu da região de integração. Ela entrou nessa parte aqui, que é a parte representada por h1 de y, e saiu nesse lado direito da nossa figura, que é a parte representada pela função h2 de y. E esses são justamente os nossos limites de integração em relação a x. Né? Então, a integração da f de xy em relação a x vai ter o limite inferior h1 de y, que é a função da esquerda, e o limite superior h2 de y, que é a função da direita, o lado direito da nossa figura. Okay? Agora, falta obter os limites de integração da variável y. Né? Eu vou botar dy aqui e vou obter quais são os limites de integração. E como que eu acho esse segundo limite de integração? Você tem que obter qual é o ponto mais baixo e o ponto mais alto da nossa figura. Né? Então, tracei uma reta aqui, ó, paralela ao eixo x, né? E obtive aqui, vamos supor que o ponto mais baixo é esse aqui, ó, o ponto mais baixo da nossa região de integração. E tracei uma reta aqui perpendicular ao eixo y, ou paralela ao eixo x, dá no mesmo, e uso essa marcação. Vejo qual é a menor altura da nossa figura, no final das contas. E também anoto o ponto mais alto. Lá no ponto mais alto, tracei uma reta, e essa altura dessa reta, vamos supor que seja d. Então, significa que a integração em relação a y vai ser de c a d, o ponto mais baixo até o ponto mais alto da nossa figura. Ok? E assim a gente monta os limites de integração e calcula. Né? Calcula o volume do solo. Então, você pode começar primeiro integrando em relação a y ou primeiro em relação a x. Aquele que você escolher, lembra sempre de usar essa reta, que a gente chama de reta transversal, para perfurar a figura. Então, se você quer calcular primeiro em relação a x, traça a reta na horizontal. Se você quer calcular primeiro em relação a y, traça a transversal na vertical, ou seja, de baixo para cima. Ok? Vamos para um exemplo.